Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade nas aulas? Agora vamos para a aula 4, que é a aula que fala de ligações químicas, né? Então eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples possível e falar um pouquinho de cada uma delas. Então, assim, eu achei bem interessante, ele começa a aula falando assim, na apostila, para ver muita coisa é preciso desprezar os olhos de si mesmo. Por que isso, né? Porque a gente, na química, muitas das vezes a gente tem que utilizar da imaginação, porque a gente não vê o que realmente está acontecendo, né? Então, tem as teorias, os conceitos, e a gente precisa imaginar. E as imagens ajudam muito a gente na nossa imaginação, de como transformar um pouco mais de concreto aquilo, né? Porque fica muito abstrato. E a apostila de vocês tem bastante imagem interessante que ajuda nessa visualização. Então, assim, primeira coisa que a gente vai comentar sobre uma reação química, né? Uma ligação química. Na ligação química, o que tem interação são a eletrosfera de um átomo e de outro. Então, aqui, ó, tá vendo que tem os núcleos, né? Os dois núcleos. Então, vou deixar aqui maior para vocês. Então, a gente tem os núcleos aqui, ó, de dois átomos. E aqui aqui a eletrosfera, que é onde ocorre a interação. Então, os elétrons, que quando ocorre a ligação química, são nos elétrons que ocorre essa interação, né? Ou ele é cedido, ele é compartilhado. São os elétrons, a gente não mexe na quantidade de prótons e nêutrons. Então, assim, para uma ligação química, a gente vai mexer na parte de elétrons, né? Então, isso que fique bem claro para vocês, que a gente está falando da eletrosfera, dos elétrons. Tem uma dúvida que pode gerar. Ué, mas se eu tenho uma eletrosfera que é composta por elétrons que são negativos, uma eletrosfera ia ter repulsão com a outra. Então, como que ocorre essa ligação? Como que eles iam interagir? Aí é pelo campo magnético que é formado. Então, quando um elétron que está em movimento nessa eletrosfera, ele gera um campo magnético. E esse campo magnético, ele pode ser norte-sul ou sul-norte. E se são campos diferentes, né, de um átomo para o outro é gerado um campo diferente, eles geram a atração. Então, aqui na apostila de vocês também tem esse desenho aqui, ó. Vou colocar para vocês. Daí o que acontece? Ele fala, ó, o par de elétrons, ele gera a repulsão, né? Porque negativo com negativo. Só que os campos que são gerados, só que campos de orientações opostas, gera uma atração magnética. E é quando ocorre a ligação química, certo? Então, o que acontece são interações entre forças, né, de atração e repulsão, e que ocorre a reação. Então, assim, aí tem alguns tipos de ligações químicas. E eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma delas. Em primeiro, vamos começar a falar da ligação mais comum. Então, antes de falar das ligações em si, eu queria que vocês prestassem atenção. Lembra que eu comentei com vocês sobre a eletronegatividade? Então, aqui, ó, é muito importante, ó, aqui são a escala de eletronegatividade. A gente tem como estimar que tipo de ligação química que vai ocorrer entre os elementos, né? Então, a gente está vendo assim, aqui, ó, quando a gente está aumentando a diferença de eletronegatividade entre dois átomos, ela vai mudando o formato, o tipo de ligação química. Então, quando tem pouca diferença de eletronegatividade, a gente tem as ligações covalentes, do tipo apolar. Depois a gente tem a apolar, que daí já tem um pouco mais de diferença entre eles. E quando a diferença é grande entre eletronegatividade, a gente vai ter uma ligação iônica, certo? Então, vamos agora falar um pouco de cada uma das ligações. Começando com as ligações covalentes. Então, vou deixar esse desenho que eu achei muito interessante aqui para explicar
a ligação covalente. Então, quando a gente fala de ligação covalente, a primeira coisa que a gente lembra é compartilhamento de elétrons. O elétron, ele é compartilhado entre os dois átomos, né, ou mais átomos que estão na ligação. Existe um compartilhamento. E daí o que acontece? Aqui ele mostra como que é uma ligação apolar, covalente apolar. É quando a eletronegatividade dos dois átomos, vamos pensar que aqui é um átomo e aqui é outro átomo? E daí o que acontece? Eles têm força muito parecidas ou até iguais, porque pode ser o mesmo elemento químico, né? Oxigênio ligando com oxigênio, hidrogênio com hidrogênio. Daí o que acontece? Aqui é como se fosse o par de elétrons. E não vai nem mais para um lado e nem para o outro, ele fica bem no meio aqui. Então, ele não tem uma polaridade, por isso a gente chama de ligações apolares, certo? E como que são representadas as ligações covalentes? A ligação covalente, aqui ó, ela pode ser representada por esse, tá vendo? O par de elétrons fica como essas duas bolinhas aqui. Aqui é um par de elétron, que a gente chama de forma eletrônica, ou forma de Lewis, né? Daí a fórmula estrutural, que é com um tracinho, aqui tá tendo um compartilhamento de elétrons, ou da forma molecular. Eu tenho 2 hidrogênios fazendo essa ligação covalente, certo? E daí, a ligação covalente apolar, ela pode ser entre átomos iguais, né? O mesmo elemento químico, daí puxa igual, ou pode ser entre diferentes. Só que o que acontece? A força que ocorre aqui é igual. Então, ó, o carbono ligado ao hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. O tanto que puxa do elétron para cá é igual ao que puxa para cá, que puxa para cá, puxa para cá. Ou que vem mais para cá. Daí o que acontece? Essa diferença de eletronegatividade entre esse elemento e esse é igual para os 4 aqui, ó, para as 4 ligações. Então, eu formo uma molécula apolar, certo? Então, não precisa ser só entre átomos iguais, o mesmo elemento químico, átomos iguais. Pode ser também diferentes. Então, eu comentei sobre a ligação covalente apolar. E como que a gente imaginaria se fosse a polar? A polar, aqui ó, de novo, os dois átomos aqui. E esse daqui, ele tem uma força maior, né? Ele tem maior tendência em receber o elétron, a maior eletronegatividade. Então, o que acontece? O par de elétrons ele fica um pouquinho deslocado para cá. E daí, como se gerasse um polo aqui, né? Não é um polo real, mas como se gerasse um polo negativo, porque os elétrons estão para cá, e um polo positivo. E isso a gente chamaria de uma ligação polar. Então, é uma ligação covalente, mas polar, porque existe essa diferença de eletronegatividade. A diferença não é tão grande, que não chega a acontecer uma ligação que é a próxima que a gente vai ver iônica, mas tem uma certa diferença, certo? E daí, aqui, ó, representando, tem aqui, ó, como que eles são representados, né? E daí aqui tá a ligação covalente, né? E aqui, ó, por isso eu falei assim, que forma esse par de elétrons, né, que é um pouco deslocado, uma parte que é negativa e uma carga que é positiva, que não é uma carga real, como um íon, mas que tem negativo e positivo, certo? Então, é isso, ele está muito relacionado à eletronegatividade de cada um. E daí, quando que a gente fala que forma uma molécula, né? Quando a gente chama de molécula. A molécula é quando existe essa ligação covalente. E daí a gente forma uma molécula, vamos supor, a água, uma ligação covalente. A gente forma uma molécula de água. Então, quando o composto feito ocorre uma ligação covalente para formar, a gente chama de molécula, certo? Então vamos para uma próxima ligação, que é a conhecida ligação iônica. A ligação iônica, eu já conversei um pouco com vocês,
que quando eu falei, a gente estava falando da formação de íons, que lembra que um tem a tendência de ceder o elétron e o outro de receber. Então, quando existe uma maior diferença de eletronegatividade, então vamos dar um exemplo mais comum aqui, que é o cloro ligado com o sódio, né, que a gente já chama o cloreto de sódio. Daí a eletronegatividade deles é bem diferente. E daí um cede o elétron e o outro recebe. Daí a gente forma a carga real positiva e carga real negativa. E essa carga, quando é a carga positiva, a gente chama de cátion. E quando é a carga negativa, a gente chama de ânion. Então aí a gente fala que forma-se a ligação iônica, né? Então está muito relacionada com a maior eletronegatividade, maior diferença de eletronegatividade entre eles. E daí aqui, ó, aqui a gente tem, deixa eu dar uma arrumada aqui, ó, alguns exemplos. E daí o que tem aqui falando? Que a gente tem os cátions e os ânions, alguns exemplos. O exemplo mais, um exemplo aqui, que é o cloreto de potássio, né? Então, o cátion é o K+, o ânion é o Cl-, formando o KCl. E existe casos também que o ânion, ele é formado por uma molécula, porque faz ligação covalente entre o nitrogênio e o oxigênio, formam esse ânion, e esse ânion vai reagir, vai ligar aqui, né? E daí formando o nitrato de sódio. Então, esse ânion ele é formado por ligações covalentes. Como a gente tem um outro exemplo aqui embaixo, ó, o carbonato também. A gente tem uma ligação covalente entre eles e depois uma ligação iônica entre os íons. Então, o importante a gente lembrar que quando a gente fala de ligação iônica, existe a formação de íon. Então, perder o elétron, né? Doar, ceder o elétron, e o outro recebe o elétron. Então, a gente forma íons. Isso é muito importante. Então, tem que ficar claro alguns termos principais para não esquecer. Então, já falamos das ligações covalentes, das iônicas. Uma coisa bastante importante para vocês notarem, que é assim, tem alguns casos que a gente vai ter assim, vamos supor, até um exemplo que dá aqui na apostila de vocês. Se a gente tem o magnésio, que ele é da família 2, e o bromo, que é da família 7, certo? Então, o que vai acontecer? Uma maneira da gente escrever, né, a fórmula dele é fazer assim, ó, passar para cá, que o 1 daqui cai aqui e o 2 vem para cá, certo? Só que o 1 não precisa colocar, então a fórmula ficaria assim, ó. Por quê? O magnésio, ele pode doar 2 elétrons, tá na camada dele de valência 2 elétrons. E o bromo, ele recebe 1. Então, o que vai mostrar aqui? Que para cada íon formado de magnésio, eu vou formar 2 íons de brometo, certo? Então, por isso que eu vou ter o 2 aqui. Então, sempre que vocês forem montar os compostos iônicos, vocês podem montar dessa maneira. E o que é bom lembrar também, o que é importante saber, quando você vai fazer essa fórmula, o que você tem que colocar? Sempre o cátion vem primeiro e depois o ânion, certo? Só que na hora de eu colocar o nome nesse composto iônico, o que vai ser? Vai formar o brometo, que vem, né, do ânion, de magnésio. Certo? Então, assim, muito importante lembrar nos compostos iônicos, que eu sempre vou ter íons, formações de íons, um vai ser o cátion e o outro ânion,
E quando eu vou fazer a fórmula dele, eu coloco um cátion primeiro e depois o ânion. E no nome vai ser o nome do íon ânion, né? E depois o que formou o cátion, certo? Isso é bastante importante. E daí tem alguns exercícios aqui, esses exercícios que esses exercícios aqui que ele pede para você identificar que tipo de ligação que é formada entre eles, né? Então A, B, C, D e E. Então, por favor, façam isso, façam com calma e também daí vão me enviar junto, né, com os outros exercícios e eu vou dar uma olhada para ver o entendimento de vocês. Daí depois tem mais exercício, tem alguns exercícios de vestibulares aqui que é importante que vocês façam. Alguns têm até uma certa pegadinha, mas é só prestar atenção, que daí dá. Se gerar dúvida, me procura da mesma maneira. Eu vou tirar essas dúvidas com vocês. Mas é muito importante que vocês parem e façam esses exercícios, tá? Não são tantos assim. E são exercícios de múltipla escolha, é bem rapidinho de fazer. É uma maneira de vocês verificar se realmente estão entendendo a matéria, né? E pessoal, aqui uma coisa também que vem, né, nessa roda de leitura que ele chama é falar um pouco da ligação metálica. Então a gente já falou da covalente, da iônica, que geralmente são até as mais cobradas, neste momento a mais entendida para vocês. Só que tem as ligações metálicas também. Na ligação metálica, o que a gente tem que pensar na ligação metálica? A ligação metálica, ela existe como se fosse assim, formação de como que a gente chama até de mar de elétrons. Então, os elétrons em si, eles ficam circulando, né, em si, e daí o que acontece? Forma uns núcleos que, assim, tem uns núcleos positivos e esses elétrons circulando sendo dividido por todos. Ele não tem uma unidade, ele não é de um átomo em si, ele é distribuído ali por todos e forma esse mar de elétrons. E essas ligações metálicas, por ela formar, né, lógico assim, formar esse mar que a gente chama de elétrons, ela vai trazer algumas características para esses materiais que são formados por ligação metálica. Como, por exemplo, eles são bons condutores de eletricidade. Então, esses elétrons livres circulando traz essa característica de ser bom condutor de eletricidade. Tem uma elevada densidade, são bons condutores térmicos e são maleáveis e dúcteis. O que é maleável? Maleável é que você consegue mesmo, como fala, modificar e moldar, né, em si. E dúctil é formar fio, formar tubos, fios, né? Então, o que são as ligações metálicas? Geralmente ocorrem entre os metais em si, né? Então a gente vê o ferro, o alumínio. E o que acontece? Às vezes, uma maneira da gente guardar as propriedades de alguns elementos é a gente ter na cabeça algum exemplo daquele composto formado por um tal tipo de ligação e lembrar algumas características deles. Porque, assim, é lógico que muita parte da gente fala, tem que decorar. Não é questão de decorar, é familiaridade. E como que a gente ganha isso? É fazendo exercício, é lendo. Quanto mais contato você tem, mais comum fica. Então, assim, um composto iônico, um sal, ele tem ponto de fusão muito alto. Geralmente são pontos de fusão alto. Alguns são solúveis em água. Quando estão no estado fundido ou está dissolvido em água, o que o composto iônico, que vem da ligação iônica, ele conduz eletricidade, porque tem os íons ali, o movimento de elétrons. Os covalentes já têm umas características, as moléculas, os compostos moleculares, eles já são com propriedades intermediárias. Então, assim, o que tem que ser? Tem que treinar. Tem que fazer alguns exercícios e nesse exercício você vai ganhando familiaridade, certo? Então, assim, ó, vamos um exercício da página 6 tem um exercício 9 que ele fala assim: um material sólido tem as seguintes características.
não apresenta brilho metálico, é solúvel em água, não se funde quando aquecido a 500 graus, não conduz corrente elétrica no estado sólido, conduz corrente elétrica em solução aquosa. Então, só das dicas que eu dei agora há pouco. Ele pergunta: com base nos modelos de ligação química, pode concluir que provavelmente trata-se de um sólido. Ele tem lá A, iônico, B, covalente, C, molecular e D, metálico. Então, o que a gente tem que fazer? É lembrar de algum e pensar assim, às vezes indo por exclusão. Então, vamos supor, se aqui ele fala assim, que ele não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas conduz em solução aquosa, a gente já vai lembrar da ligação iônica. Outro, ele fala aqui, não se funde quando aquecido a 500 graus. O que é isso? Ponto de fusão alto, muito alto, que é uma outra característica da ligação iônica. Então, não apresenta um brilho metálico, que o brilho metálico é mais característico dos metais, que são formados por ligações metálicas. Então, a resposta certa aí seria A, que é o iônico, certo? Então, aí tem outros exercícios que vocês, são poucos, não são muitos não, mas que vocês podem não, devem, né, fazer esses exercícios e me enviar para ver como que tá. Qualquer dúvida vocês me falam. E para finalizar a aula, eu gostaria de chamar a atenção para vocês essa parte de pesquisar e ler, né, que ele chama no final. O que acontece? Quando a gente está dando essas aulas, né, para cursinhos, tem bastante conteúdo, a gente não tem como se aprofundar. Mas tem pessoas que têm um interesse maior, queriam se aprofundar um pouco mais. E uma parte que aqui nessa apostila a gente pouco comenta e que assim, tem uns cursinhos que entram um pouquinho mais a fundo, tem alguns cursos que mais, outros menos, é a parte quântica, né? Você estudar um pouco mais do modelo, não ficar só no modelo planetário, é você estudar os níveis, que é pouco que eu comentei que depois eu vou fazer uma aula mais aprofundada. Existe um livro que ele recomenda, que é Alice no País do Quanto. E eu, particularmente, ainda não li esse livro, mas eu achei interessante que eu acho legal isso, assim, você conseguir ver alguns exemplos mais na prática. E como é um mundo muito da imaginação, né, às vezes a gente tem que mexer muito na nossa imaginação, é legal ler livros, histórias que conseguem dar exemplos, fazer com que a gente pense mais nisso, né? Assim, a gente acaba aprendendo isso muito depois, assim, na faculdade a gente vê mais isso, mas é legal, quem tiver interesse, dá uma olhada, vai atrás desse livro, tem na apostila de vocês, e, assim, lê, né, um livro que é mais de história, né, ele fala que Alice, durante suas aventuras, depara com diversos aspectos e conceitos de mundo quântico, então deve ser bem interessante, então deve dar alguns exemplos, falar, né, uma linguagem que vocês podem gostar bastante, certo? Então, por hoje é isso, né? Essa aula. Qualquer dúvida me procure, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Bons estudos e, como eu comentei, para vocês pegarem familiaridade com a química e para que as coisas não fiquem tão decoradas, que seja algo assim mais natural, tem que treinar, tem que fazer exercício e tem que, quanto mais exercício vocês fizerem, mais vai vir natural. Vocês vão precisar ficar decorando, vai ser algo que vai ser simples de ser lembrado, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.